Eu preferia não o fazer. Herman Melville Bartley. Talvez por assistir ao singular e persistente trabalho que a Porta 33 promove e por reconhecer este exercício como um reduto de serena resiliência, proponho a ideia de resistência para pensar um pouco sobre o desenho, a arquitetura e o trabalho de Paul David. Enquadra-se esta categoria na proposta do seminário O Desenho como Prática Ecológica, onde mais importante que desenhar é afiar o lápis. Afiar o lápis é um momento de paragem no ato de desenhar, um momento de distância. É o momento em que não estamos lançados nos gestos, mas suspensos. Proponho pensar a resistência como prática ecológica, um esforço de limitação, de contenção. Entender a ação artística, o exercício da arquitetura, como uma praxis filosófica. A ação de resistir como um território partilhado entre a arte e a filosofia. A palavra resistência transporta, na sua estrutura, a sua identidade. O prefixo re, que traduz a repetição, como em refazer, em reparar. Parar para ver melhor. A este prefixo associa-se a raiz latina sistere, que é comum a suster, existir, com o sentido de firmar-se, permanecer, segurar-se de pé, redeter-se num lugar. A proposta da palavra, na sua etimologia, é a de que nos detenhamos, não nos apressemos. Suspender, conter, para ver melhor. Neste sentido, trago um exercício que o João Queiroz propõe aos seus alunos. Escreve o teu nome completo, mas escreve-o da seguinte maneira, de forma a que cada momento pudesse suspender a escrita, mesmo que seja a meio de cada letra. Pretende-se que suspendamos o mais antigo ato de escrita da nossa memória. Uma criança começa por desenhar a sua letra. Desenhar, não escrever. Depois, o seu nome, transformando esta ação no gesto mais automático e intuitivo da nossa mão. A reflexão sobre aquilo que reconhecemos como o mais natural é a proposta do exercício. Um processo de desaprendizagem voluntária. Esta suspensão é um trabalho filosófico e também uma prática poética, de poiesis, de criação. Propõe-se colocar entre parênteses aquilo que sabemos de cor, o gesto que já não desperta a nossa atenção e, no embargo desta ação, que reaprendamos a desenhar a escrita. Desenhar o que espontaneamente escrevemos aproxima-se da filosofia na recuperação do espanto. O pensamento filosófico resgata-nos ao curso natural dos dias, tornando manifesto o que já não distinguimos. O que na nossa rotina, a que Virginia Woolf chamava a segunda e terça-feira, é invisível. A proposta radical da filosofia é tornar aquilo que é familiar, conhecido, em algo por desvelar. A condição de possibilidade desta tarefa, o transcendental a partir do qual a reflexão acontece, começa a partir deste recuo. Ver a luz e não as sombras. Ver o belo e não as coisas belas. Suspendemos o que é próximo e voltamos a olhá-lo com a incerteza e o espanto do que está por descobrir. A arquitetura é, por definição, a mais transformadora das artes. Opera no que dominamos, no que temos cristalizado e efetivamente inscrito, propondo a sua transformação. Fazemos casas e todos vivemos em casas. Fazemos escolas e todos estudamos em escolas. A proposta da arquitetura é que nos detenhamos perante o que existe. A realidade territorial, política,
económica, muitas vezes os nossos afetos e desafetos. E que executemos uma operação crítica, decisão, para que possamos reconhecer e amplificar os valores que o contexto apresenta. Aquilo que é ontologicamente mais afirmativo, o visível, é matéria do que está por vir. A arquitetura opera na suspensão da consciência, na resistência ao que experimentamos, na ação crítica sobre o real e na proposta de algo que ainda não é, que ainda não existe. Propõe abrir uma fenda e revelar a ausência, uma fissura que anuncia o lugar oculto no interior do visível. O trabalho de Paul David denuncia esta prática. A forma da presente exposição, a desmaterialização em 3 momentos, é metáfora disto. Na resistência progressiva ao gesto, mostra-se primeiro o arquivo, depois o gabinete da cidade, por fim, as paisagens sonoras. Suster e contemplar o registro, escolher um só projeto, finalizar na abstração sem forma. Uma tarefa de olhar, parar, reparar, resistir, a impor, a desenhar. Do mesmo modo, cada projeto expõe o esforço de revelar os vestígios do intangível, uma arqueologia de desvelamento. A plataforma para ver o mar, a matéria que refaz a forma escondida do território, a geometria que se adoça à orografia, a cor que absorve a luz, a procura de um lugar que se manifesta no gesto arquitetónico. Na arquitetura do Paul David, a resistência é amplificada. Talvez porque a sua prática é exercida num contexto que lhe é próximo, na Ilha da Madeira, e, no caso do gabinete da cidade, no Funchal. O tecido em que a sua investigação opera é comunitário, público e, por isso, político, de intervenção na polis. Em simultâneo, o arquiteto transporta consigo uma rede de afetos, um património da memória, uma história pessoal que o relaciona com o lugar. A tarefa da arquitetura começa com a suspensão diante desta teia coletiva e individual, ativando o que nela é operativo. No gabinete, a cidade próxima é a matéria. As suas transformações, a supressão de lugares, a erosão imposta pelo tempo são o contexto da investigação. E a poética, a pulsão que sobre esta matéria atua, é a da resistência. O trabalho do gabinete da cidade é uma tarefa de detenção voluntária, de atenção e de contenção. Não impondo a construção, mas a recuperação, a cessação do ruído, a exigência do silêncio. Revelar nexos ocultos, unir o que o tempo apartou. O redesenho do vazio, a reconversão subtil do que existe. Um plano de incisão cirúrgica. Um processo de cuidar o valor do tempo e a fragilidade dos vestígios. Uma exigência de apneia. Uma sólida resistência serena. É este esforço, esta poética silenciosa que, mais uma vez, aporta, ilumina e dá a ver. Obrigada por isso.
cabe-me a mim fazer uma pequena introdução da conversa que vamos ter o prazer de participar, orientada pelos nossos ilustres convidados e visitantes. Quero, entretanto, em primeiro lugar, agradecer a presença das entidades oficiais que contribuem fortemente para que o projeto se mantenha, o projeto da cultura e da arte. Quero agradecer, eu não sei se vou cumprir os protocolos, peço imensa desculpa, mas quero agradecer a presença do Excelentíssimo Senhor, Juiz Conselheiro Irineu Cabral Barreto, digníssimo representante da República da Região Autónoma da Madeira, a presença da Sra. Secretária Regional do Turismo e Cultura, Doutora Paula Cavasso, a presença do Sr. Dr. Paulo Cafofo, Ministro Presidente da Câmara Municipal do Funchal, os representantes da Universidade da Madeira, espero não estar a esquecer ninguém, desculpem, e os nossos amigos e uma pessoa que hoje não pôde estar presente, mas que deu-nos o apoio para a estadia dos nossos convidados, o Dr. António Trindade. Agora, vou passar a apresentar muito rapidamente os participantes na conversa. Como sabem, o Paulo David nasceu no Funchal. Ele, portanto, é diplomado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, que, curiosamente, reúne o Ricardo Carvalho e o João Favila como membros da mesma universidade. O Ricardo hoje é o responsável do Departamento de Arquitetura. O Paulo David, como sabem, o seu percurso é bastante conhecido. Teve reconhecimento, felizmente, em vida, de grandes prémios internacionais e muito importantes. E o Paulo está aqui. O Paulo e a Fátima são das pessoas mais assíduas desde a abertura da porta. E levou este tempo a trazer o Paulo, mas é o tempo de amadurecimento também da nossa parte, de aprofundar ideias e projetos. E depois, pelo lado, tive a felicidade de, em privado, o Paulo mostrar-me os seus famosos e imprescindíveis atlas para o conhecimento da cidade do Funchal, e a riqueza visual desse trabalho. Senti que, acho que pela primeira vez, de uma maneira muito intensa, a forte ligação da arquitetura com as práticas mais relacionadas com a arte, ou seja, a pintura, a escultura e o desenho. E isso é uma curiosidade bastante, não é uma curiosidade, é um facto, no trabalho do Paulo David, estas maquetes que nos rodeiam, que são lugares de forma, são palavras do Paulo, estou a roubar estas palavras do Paulo. Lugares de forma como corpos perspéticos. O Paulo está aqui a invocar já a visão e que estabelece realmente o nosso ver como a relação que temos que ter com o mundo. É esta qualidade no trabalho do Paulo que inequivocamente para nós fez-nos aproximar deste seminário que nós estamos a desenvolver desde setembro do ano passado, convocando muitos artistas em torno de uma frase de Manuel Zimbro, que foi muito próximo de nós, como sabem, infelizmente falecido, que é o seminário intitulado mais importante que desenhar é afiar o lápis. Eu acho que não vou perder muito tempo. O João Favila não é madeirense, mas é quase como se fosse. Tem alguns projetos. Nasceste na Madeira, João? Mas fala madeirense. Mas falas madeirense. Eu queria ser madeirense. Eu quero ser madeirense. Isso. O Ricardo Carvalho também é arquiteto. Também quer ser madeirense. Também quer ser madeirense. E o Nuno Faria, que dirige o Centro de Arte Internacional José de Guimarães, que tem a presença assídua também na porta. Desculpem, mas agora acho que a conversa é com eles. Muito obrigado. Então, e desculpem só. Eu quero agradecer também à Catarina Claro, que leu o texto da Sofia Pinto Basto, que ela escreveu para esta exposição. E pronto, ainda me quero alongar mais.
para além de dizer também, agradecer à equipe do Paulo David. Como sabem, o gabinete do Paulo David é uma escola também. São muitos, se repararem, há uma lista lá embaixo dos colaboradores do Paulo nos últimos 15 anos. É uma lista extensa de jovens arquitetos de diversos países e tivemos a alegria de trabalhar com 3 jovens arquitetos que foram imprescindíveis na montagem desta exposição. Os nomes deles, a Catarina Croft, que está alguns aí, lá, é a Catarina que está ali, que é russa, que tem um nome, o segundo nome ainda consigo soltar, e o Celso Freitas, que está... Onde é que está o Celso? estava aí o Celso. Estava aí. E o Luca, falta o Luca, o E italiano. o Luca, que está em Itália. É, então. Paulo, agradeço-te muito Obrigado. o teu esforço, a tua capacidade de dar. Obrigado. Tranquilo. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou, em rigor, quem menos interessa ouvir falar. Tenho falado bastante aqui na porta, nomeadamente quando abrimos este seminário. O mais importante que desenhar é afiar o lápis, que corre em paralelo com a exposição do Paulo. Interessa muito mais, bom, já ouvimos bastante o Paulo, mas esperamos todos que o Paulo ainda tenha uma réstia de energia para nos falar sobre, ou para se inscrever nesta conversa, mas obviamente quem interessa ouvir falar é o João Favila e o Ricardo Carvalho, que são profundos conhecedores da obra do Paulo. O João, colaborador, cúmplice do Paulo no projeto do Gabinete da Cidade, e o Ricardo Carvalho, alguém que não só enquanto arquiteto, mas também enquanto eminente crítico de arquitetura, no Jornal Público, por exemplo, tem acompanhado o trabalho do Paulo. Portanto, são eles que me parece mais oportuno ouvir hoje. Eu farei só um breve traço de união, na realidade eu sou um traço de união neste projeto, porque com o convite do Maurício da Cecília para fazer aqui um projeto, nós decidimos fazer este seminário. É um projeto longo, que dura no tempo, é um projeto dedicado ao desenho, bastante sobre o signo do Manel Zimbro e desta maravilhosa frase que nos faz pensar sobre o que na realidade é o desenho. Quando conheci o trabalho do Paulo do Gabinete da Cidade, já conhecia o trabalho, bom, enquanto arquiteto, melhor ou pior, fiquei muito impressionado. Ficámos, o Maurício, a Cecília e eu, e achámos que a ligação com o desenho era fortíssima. O trabalho do Paulo, como um trabalho de qualquer arquiteto, tem origem no desenho, talvez, mas aqui o desenho não somente entendido como traço, mas entendido também como abstração e como sopro. Eu diria que o Paulo, mais do que um arquiteto, é quase um arqueólogo do ar, quase, não é? Esta ligação entre a terra, o chão e o céu é muito forte no Paulo, e é sobretudo alguém que trabalha com o lugar, e o projeto do Gabinete da Cidade marcou-me imenso como um projeto eminentemente de desenho, com um entendimento muito alargado do que o desenho pode fazer, o desenho mais enquanto subtração do que adição. Bom, e dizendo isto, dizer que a exposição, de que o Paulo já falou, mas em traços muito gerais, é uma exposição contínua, pensando no projeto do Herberto Helder, outro grande madeirense, outro misterioso madeirense, o poema contínuo. Pensámos esta expressão como algo que corre no tempo, que tem uma resistência à velocidade, não é? Como o texto da Sofia o diz tão bem. E a exposição terá vários momentos, nós chamámos vários tempos, não só tempos de apresentação, mas tempos também o passado, o presente e o futuro, que se jogam aqui essa relação, essa persistência do tempo, esse olhar para trás para projetar para a frente. O seminário pensa o desenho enquanto prática ecológica. Seria um pouco fastidioso e chato explicar isso agora, mas enquanto prática muito económica, não é? Que dispensa verdadeiramente uma grande
um grande conjunto de meios e que faz uma ligação direta entre o cérebro, entre a expressão e a mão. E, portanto, este seminário convoca um conjunto de pessoas ligadas a vários campos, ao campo da agricultura, ao campo da arquitetura, ao campo da biologia, ao campo da ecologia propriamente dito. Portanto, um pensamento da arte ou daquilo que vem antes da arte, da expressão artística, e o desenho tem muito essa dimensão como campo mais alargado. A exposição abre com esta montagem, eu diria, a transposição de um arquivo para o espaço expositivo. Não é somente uma transposição, há aqui um pensamento que o Paulo e a equipa do Paulo, Maurício e a Cília, pensaram como um todo. E é muito forte porque há aqui uma suave transição entre um arquivo morto e um arquivo vivo, não é? A arquitetura tem esta melancolia, a melancolia do projeto. O projeto no início pode ser tudo, não é? Na verdade já é uma realização, mas depois, muitas vezes no fim, é um desencanto, não é? Quando a obra não se faz. A obra do Paulo tem essa característica de acrescentar retirando, de uma certa forma. A integração no lugar é muito importante. A forma, o subtítulo desta exposição é como as formas pousam, não é? É uma arquitetura sismógrafo, não é? Que pensa o relevo e pensa a natureza do lugar com uma grande subtileza. E, portanto, a exposição vai ter um desenlace, vai ter uma continuidade, ela vai estar mesclada em diálogo com o seminário. O António Pop e a Joana Fervença, ali atrás, começam hoje a residência deles no espaço e farão o seminário deles, juntamente com Margarida Mendes, no sábado que vem. Dito isto, eu julgo que me calaria e passaria talvez a palavra ao João Favila, cúmplice de há muito tempo do Paulo e uma das pessoas que com ele elaborou este projeto do Gabinete da Cidade. Talvez, não sei se achasses bem, falar um pouco, começando por aí, talvez. Do Gabinete. Eu acho que vou começar pela exposição. Claro. Basicamente, ainda não tinha visto a exposição e conheço o Paulo há muito tempo. Aliás, é uma amizade que foi um pouco gerada pelo trabalho que aconteceu começar mais ou menos ao mesmo tempo aqui na Madeira. E foi assim mais através das obras. E parece-me que há logo assim uma coisa muito importante, que é a experiência da arquitetura é muito uma coisa física e que obriga a um certo silêncio. Para mim sempre entendi assim. E basicamente estas maquetes a mim falam-me imenso e dizem-me imensa coisa, mas eu gosto sempre de dizer às pessoas que a arquitetura é uma espécie de arte inacabada e fecha-se só quando as pessoas vivem os espaços. E para tentar explicar isto, imaginemos aqui alguém a falar a mostrar uma pauta de música e alguém a falar sobre música, mas ninguém ouve a música. Ou alguém a falar de uma receita e ninguém prova a sopa. Acho que a experiência da arquitetura é muito esse silêncio e é a experiência do espaço, do vazio. É esta construção do vazio e da experiência desse vazio que se constrói a verdadeira experiência da arquitetura. E, basicamente, esta exposição, para mim, é fascinante, mas muito angustiante ao mesmo tempo. Basicamente, reconhecendo eu algumas obras do Paulo, que basicamente os madeirenses conhecem. Lembro, por exemplo, da Casa das Mudas. Quando fui à Casa das Mudas, fiquei completamente extasiado. Basicamente, a frase foi essa, pela delicadeza e pela relação que o edifício proporcionava às pessoas. E com
com alguma angústia, sinto que devia haver mais espaço para o Paulo, e esta exposição basicamente é fascinante porque me interessa imenso, porque me dá possibilidades de imaginário muito grandes, porque obviamente a questão da maquete é uma grande aproximação e é uma ferramenta de trabalho que tem uma grande afinação e uma grande proximidade, ou seja, que nos permite, de uma forma muito próxima da experiência do espaço, conseguir nos imaginar nos espaços. Mas não é a mesma coisa, longe disso. Não tem realmente a experiência mais concreta do espaço. E, portanto, esta dureza para mim, até porque há aqui alguns projetos que a mim são para mim tão clarividentes que me custa porque é que não acontece. E um deles é mesmo o de Câmara de Lobos. Câmara de Lobos para mim é um dos projetos que eu fico siderado como é que não houve nenhum Presidente de Câmara ou ninguém conseguisse pôr aquilo de pé. E basicamente o ano passado fui ali à Câmara de Lobos e fiquei um pouco horrorizado, mesmo a palavra certa é essa, que é o Câmara de Lobos. Eu lembro-me que era das poucas cidades que eu conhecia que tinha cheiro à distância, não é? A pessoa aproximava-se de Câmara de Lobos e era aquele cheiro intenso, brutal, fortíssimo, que aliás nunca me saiu da cabeça, não é? Que era a gata, o sol. E depois nós chegávamos ao centro de Câmara de Lobos e era a Poncha, e havia uma coisa fortíssima, que é que os pescadores tomavam a poncha com a gema de ovo, tiravam a gema de ovo e tomavam essa poncha com leite, com sangue de porco, que era cozido, cortavam e comiam, e portanto tudo aquilo andava um pouco à volta dos pescadores. Havia a doca, havia a topomínia dos barcos, que é absolutamente delirante. É fantástica, porque desde o Pesquito de Câmara de Lobos à Estrela do Norte, à Nortada, quer dizer, é uma... E depois os próprios barcos, no centro do espaço público, é uma coisa absolutamente incrível. Este ano cheguei lá, a lota desapareceu, foi transformada num hotel, o estaleiro não existe, os barcos, 2 ou 3, e então, grande arraial, com peixes pendurados, e um parque de estacionamento. E eu depois chego a este projeto do Paulo e vejo, se isto está aqui tudo resolvido, está aqui como é que se faz, e ninguém olha para isto. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Como é que este homem ainda precisa de pôr um gramofone desta maquete? Ela está a falar, mas ninguém é logo. E, portanto, é assim uma certa angústia para mim esta exposição. É a exposição um pouco que foi, aliás, o processo do gabinete para mim foi delirante. Foi absolutamente delirante, porque o Paulo entrou numa vertigem alucinante, montou-se meia dúzia de jovens arquitetos. E eu estava em Lisboa e o Paulo dizia, João, tens que vir cá, tens que ver isto, não sei. E eu chegava e de repente estava 4 ou 5 dias em estado vertiginoso, que quase esquizofrénico, era um estado esquizofrénico, porque eu chegava ao gabinete e o Paulo mostrava-me a cidade do Funchal, que eu conheço desde miúdo, mas como eu nunca a tinha visto. Basicamente, ele andava a fazer uma espécie de busca arqueológica do desenho da cidade. E é incrível, porque basicamente era ver os vários layers da cidade, muitos deles já desaparecidos, mas em que está inscrita essa própria estrutura da cidade. Ou seja, muitas das estruturas que nós não estamos a ver estão lá, já não com os elementos que foram construídos, mas estão lá construídos de outra forma.
E é um desenho, realmente, as cartas, a superposição das cartas dá-nos pistas absolutamente incríveis, porque basicamente é, no fundo, uma rede de conhecimento, é, no fundo, quase a descoberta do DNA da cidade. E é super empolgante, como devem calcular. Por exemplo, ver a carta. Porquê? Porque o Funchal é das cidades mais bonitas que há. E é realmente impressionante. Isso eu já sabia. Mas as cartas, o que é que fazem? As cartas clarificam isso de uma forma inequívoca. Portanto, como é que é estruturado as ribeiras, como é que se fazem as implantações, como é que se marcam os pontos de comieira, como é que se faz o alçado da cidade, como é que não sei... Pronto, isto era a primeira parte quando eu chegava. Depois havia a segunda. A segunda eram as nossas visitas em campo. E eu ficava para morrer. Dizia assim, mas Paulo, como é que tu queres dar a volta a isto? Isto está tudo lixado. Pá. Este edifício aqui, estes caras não estão a perceber nada. E até fui, às vezes, fomos aqui várias vezes também com o Matos, que é assim uma pessoa também que é assim bastante crítica e analítica sobre estas coisas. E aquilo era esquizofrénico, porque entre o fascínio total e a depressão total, era para mim absolutamente arrasador. Eu metia-me no avião e só dizia, mas como é que o Paulo agora aguenta aqui sem fazer uma paragem? Porque era... E este foi realmente um processo que, no fim... apesar de tudo, constata-se que é realmente possível, que é possível dar a volta e é possível transformar a cidade, porque a cidade tem realmente uma grande força e basicamente o Funchal tem duas coisas absolutamente avassaladoras, que é um vulcão que nasce a 4.000 metros de profundidade, gigante, a meio do nada, e que há uma ponta que fica fora d'água, que é a Madeira. Abaixo da Madeira está um vulcão gigante, com 4.000 metros de profundidade. E, aliás, uma das coisas que eu fazia, e gosto muito do termo apneia, porque é assim uma coisa que eu sempre fiz quando chegava aqui à Madeira, e é uma coisa que me dá sempre um grande prazer, é chegar ao mar, nadar um pouco e dar um mergulho da apneia, porque é uma vertigem. E eu lembro-me perfeitamente quando ia nas férias e fazíamos sempre uns passeios de barco. E uma das minhas coisas prediletas era em mar alto pôr uma máscara e fazer um mergulho da apneia bem fundo. E é absolutamente vertiginoso. E, portanto, para mim, essa força absolutamente inquestionável e que tem muita telúrica, exatamente, e geológica e matérica, eu sinto imenso no trabalho do Paulo. Portanto, é aquela coisa que tem muito a ver com a arquitetura madeirense, porque a arquitetura madeirense está muito colocada e o grande esforço da arquitetura está mais na domesticação de um território indomesticável. Quem vai ao Cabo Girão e vê o Cabo Girão fica para morrer, porque aquilo é do impensável. Quem vem do Alentejo ou vem não sei de onde, ali aquilo é mesmo. E eu acho que a arquitetura do Paulo entende e monta uma estratégia de leitura do território que perante o gabinete foi muito essa montagem de uma rede, uma espécie de sistema de leitura e de cartografia que lhe dá depois bastante segurança na ação. E é por isso que a Casa dos Mudas é um projeto que já estava lá há mais de 1000 anos, nós é que não percebemos, mas quando chegamos lá ficamos naquele equívoco. Se isto é mesmo daqui, onde é que isto veio, não sei o quê. Portanto, ele desenha, é um pouco a frase do Cisa, que é desenhar a evidência, mas tem realmente muito esta carga
do desenho de qualquer coisa que já está lá, só precisa de ser traduzida. No gabinete, isso para mim foi bastante evidente, e também não vou conseguir agora falar muito sobre isso, mas e quase de uma forma chocada, e aqui que está o Paulo, digo isto diretamente, que se acabou com o gabinete, porque o gabinete foi a oportunidade mais incrível que foi nós, no século XXI, conseguirmos construir o verdadeiro património, que é o nosso, e que algumas pessoas têm essa capacidade. O gabinete a mim marcou muito, justamente pela articulação entre, quer dizer, o gabinete que embora foi montado pelo município, não é? Num tempo de crise, não é? Num tempo é verdadeiramente um gabinete de crise, não é? Como se chama. É um exemplo, eu acho que é um exemplo maior e que pode ser exemplar não só aqui para o Funchal, como de facto é, mas para outros lugares, não é? Numa altura, vejamos os incêndios na Califórnia, vejamos uma época de catástrofes sucessivas. E para acentuar isso, o que eu vejo é que hoje em dia as câmaras, para gerir as necessidades das cidades, para fazerem a gestão das cidades, morrem no dia-a-dia, nas avaliações dos processos, nos pareceres, nos problemas jurídicos, no saneamento, isto que são coisas determinantes e são fundamentais. Mas depois é preciso tal redesenho, é preciso tal paragem, e é aquela coisa que é preciso um olhar que está num certo limpo de distância, num certo distanciamento, e que consegue montar uma estratégia, porque senão é uma gestão altamente casuística e por senão fazemos atentados absolutamente inconscientes, uma inconsciência, de uma irresponsabilidade absolutamente total. E portanto, como dizia um grande amigo meu também, o Manel Aras Mateus, uma vez eu falar-lhe de recuperação de património, ele dizia-me: João, esquece, isso é importante, mas calma, nós, repara, Portugal tem uma oportunidade agora de construir património a sério. E realmente tem. Portugal é, hoje em dia, um país que é o único país da Europa, além da Suíça, que tem 2 Pritzkers. Mas atrás dos Pritzkers tem realmente jovens arquitetos. E o Pritzker é uma espécie de Oscar da arquitetura. Nobel. Oscar, enganei-me. Eu queria dizer Nobel. Mas, basicamente, há que corrigir. Eu fiquei super pasmado com esta coisa também, que é a solicitação que o Paulo tem internacional. Ele está sempre a receber telefonemas. Isso foi uma das coisas que eu não conhecia, porque conhecia mais de banhos e de conversas e não sei o quê, mas no dia-a-dia do trabalho ele está sempre a receber: alguém quer que o Paulo vá mostrar um trabalho, alguém quer que o Paulo vá, não sei o quê. E realmente é uma coisa um pouco triste para mim, que ele é tão solicitado e não sei o quê, e aqui na Madeira é preciso fazer assim coisas mais, e o Paulo não está. E isso a mim custa-me imenso. E há vários projetos aqui na exposição que me expressam claramente isso. E pronto, acho que ficava para já. Outra coisa que eu também achei muito interessante, já agora em título de curiosidade, é o lado didático do Paulo e o lado muito chato dele, que é principalmente com a câmara, que é muito chato, que é, ele vai na rua e vê uma senhora: você não pode alterar a sua castelharia, tão bonito, dos anos 70, aquilo, portanto, ai não, esta árvore, então você, e-mail para a câmara, como é que é isto? Mal, tu estás. Mas é realmente lindíssimo o envolvimento que o Paulo tem com a sua cidade. E em poucos projetos eu vi, quer dizer, senti que o arquiteto era tão amplo, a ação do arquiteto,
desde o tempo que se leva daquilo e todas estas mensurações são absolutamente incríveis. Este lado verdadeiramente funcional de compreensão do lugar da arquitetura e da nossa vida. Eu passava a palavra ao Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à Porta o convite e ao Paulo David e ao Nuno Faria. Bom, eu acho que o João Favila fez aqui uma abordagem universal e local ao trabalho do Paulo David e quase que poderíamos agora ir beber um vinho da Madeira e irmos embora. Mas eu gostava de dizer umas palavras sobre aquilo que é talvez uma perspectiva menos local deste trabalho, até porque eu não sou conhecedor deste território e talvez possa partilhar convosco uma perspectiva de alguém que conhece o corpo de trabalho bem e que opera dentro da disciplina e gostava de começar por dizer que seria ótimo que a arquitetura fosse mostrada mais vezes em espaços dedicados à arte contemporânea. E porquê? Porque alguém dizia que a arte é uma das pouquíssimas formas de esperança que ainda persistem na nossa cultura. Eu creio que a arquitetura, não querendo obviamente entrar em nenhum tipo de competição disciplinar, porque a arte me interessa muito, mas eu creio que a arquitetura tem na sua gênese essa esperança, já, desde o primeiro momento. O Novalis, que era um poeta romântico alemão, dizia, tinha um aforismo que qualquer coisa, eu sou péssimo assim em fazer citações de grande precisão, mas dizia qualquer coisa como toda a realidade tem um antes e um depois e essas duas coisas existem em simultâneo. Ou seja, nenhuma realidade é só o agora. Todas as realidades são o antes e o que ainda está por vir. E a arquitetura é essa forma de esperança, porque a arquitetura lida exatamente com o antes e o depois em simultâneo. E quando eu vejo uma exposição que é um DNA de um arquivo, eu não posso deixar de referir isto, porque tudo o que está aqui são realidades. Algumas ainda vão ser, outras ficaram na memória de quem fez os projetos com o Paulo David, porque os arquitetos não operam sozinhos, felizmente. Nesse sentido, é um trabalho muito menos solitário do que o trabalho artístico. E há uma realidade que é de hoje, e essa realidade hoje é aquela que o João Favila já abordou e muito bem, que é o que é que podemos fazer com ela, com o nosso presente. Creio que, seguramente, muito mais do que fazemos. Não é só na Madeira, nem na Câmara Municipal da Madeira, é obviamente no território português, de les a les. Não creio que seja um tema exclusivamente daqui. Agora, eu creio que este corpo de trabalho tem algumas características muito particulares. Eu gostava de vos contar uma experiência que tivemos juntos, nós os três, com mais três arquitetos, também por acaso nossos amigos. Houve uma exposição comissariada pelo arquiteto britânico Jonathan Sargerson, de um ateliê que se chama Sargerson Bates, sediado em Londres. Vai fazer 10 anos, em maio de 2019. E foi um momento em que um grupo de pessoas... 2009. Foi em 2009, sim. Foi um momento em que um grupo de pessoas percebeu que poderia mostrar o seu corpo de trabalho em conjunto. Estou a falar do Paulo David, do João Favila, do Zaires Mateus, da Inês Lobo, do Ricardo Bach-Gordon e de mim. E o que aconteceu nesse trabalho foi que o João Favila desenhou o seu dispositivo museográfico e o Paulo David propõe uma abordagem desconcertante. Nós conhecíamos o dispositivo, mas vimos aquilo que íamos mostrar quase em cima do acontecimento. Nem sei se não vimos mesmo em Londres, possivelmente. E o que é que o Paulo David mostrou? Mostrou duas falésias, onde o papel da arquitetura, naquele caso a Casa das Mudas, era um acontecimento, mas que era um acontecimento ínfimo do tempo geológico que tu querias mostrar. E isso é o que está aqui. É fazer reforçar a ideia de que isto não é design, fazer reforçar a ideia de que isto não é sobre janelas e portas e plantas mais ou menos isto ou aquilo,
Isto é sobre um antes e um depois que existem em simultâneo, que tem a ver com o tempo geológico, tem a ver com uma coisa que se chama tradição, que hoje é abordada de uma forma muito equívoca, mas que na sua origem, se tivesse aqui a Sofia Pinto Bastos, ele iria explicar-nos seguramente o conceito de tradição. Eu não sei fazê-lo etimologicamente, mas é seguramente interessante e poético. Tem a ver com o conceito de tradição, tem a ver com a ideia de que nenhuma arquitetura é exclusivamente para o presente. Todas as arquiteturas são sobretudo ideias. Eu sou um acérrimo defensor de que a arquitetura é um trabalho eminentemente intelectual. Não creio que exista arquitetura ou que alguém possa ambicionar a fazer arquitetura se não se posicionar no domínio das ideias e se não conseguir dizer ao mundo ao que vem. O Paulo David, desde o primeiro dia, disse-nos claramente ao que vinha. E o que é muito bonito é que, quando se opera com esta absoluta relação de intimidade com o território, se gera uma lição universal. E se nós puséssemos alguns destes projetos ao lado do Monte Albán, no sul do México, ao lado das plataformas do século XIX na cidade de Lisboa, que normalmente tinham reservatórios de água, mas que também eram belvedérios para a burguesia, ao lado dos assentamentos industriais alemães que redesenhavam a paisagem por completo para conseguir instalar as minas e as suas torres de carvão, tudo faria sentido, porque eu acho que essa é a grande tarefa da arquitetura e por isso é que eu acho que ela é uma forma de esperança. É que, se nós acreditamos que a arquitetura não é sobre design e sobre o bonito e o feio e as janelas e as portas e se é preto ou branco, ou se acreditarmos que ela é um lastro muito mais ambicioso do nosso papel como humanos num sistema muito mais complexo, e se essa arquitetura puder, como o João Favila já referiu, se essa arquitetura puder evidenciar aquilo que os lugares têm de melhor, então ela vai servir-nos para essa esperança. Se não, se for algo que é confundido com colonização, assentamento de tijolos, cofragens de betão, casteiras industriais em alumínio, se for isso, não temos qualquer hipótese. Nem o trabalho do Paulo David poderá sequer contribuir para esse debate, porque não é aí que eu vejo este corpo de trabalho. Pegando outra vez no João Favila, se a política ainda tiver alguma coisa para dizer, eu creio que a política em Portugal deveria perceber melhor o que é que os pensadores, os arquitetos, os artistas estão a fazer, porque normalmente não são passatempos aristocráticos e elitistas de pessoas que se querem entreter. Penso que são formas muito generosas de pensar o que é que nós todos poderíamos ser de uma forma diferente. Eu não conheço bem o território da Madeira, cheguei ontem, mas quando aqui cheguei, lembrei-me de uma conversa que eu e o Paulo David tivemos há bastantes anos, ainda antes de 2009, nas Ilhas Galápagos, muito longe daqui, em que nós tínhamos feito uma conferência juntos e aproveitámos uns dias e fugimos e demos um salto ao meio do Oceano Pacífico. Foi uma viagem absolutamente marcante para mim, creio que para o Paulo David também. Estávamos acompanhados pelo Francisco Carlos Mateus, pelo João Belo Rodeia. E o Paulo dizia-me, quando estávamos naquele território, que é um território também cheio de lava e muito dramático, não é? Onde o Darwin teve o clique para finalmente arriscar, ter a coragem, porque ele era um católico praticante, e foi naquele território que ele percebeu que poderia contrariar a sua própria crença e revelar ao mundo a teoria da evolução das espécies, porque havia este confronto entre crença religiosa e pensamento científico. Foi aí, nas Galápagos, que ele percebeu que era inevitável, que tinha que o fazer, mas nós percebemos uma coisa mais tímida, não percebemos uma coisa tão... Nós não percebemos assim nada tão importante para a civilização, mas percebemos que os arquitetos, quando atuam com esta ambição de que eu falei, eu sei que isto é um bocadinho pretencioso, mas eu acho que temos que ter ambição no que quer que seja que
queremos fazer, quando atuam com alguma ambição, percebemos que naquele território rapidamente reconhecemos coisas, e o Paulo foi aquele que reconheceu mais. Porquê? Porque o tempo geológico tinha muito a ver com aquilo que tu conhecias muito bem, e começou a falar-nos do que era, parecia um cientista, o que eram aquelas pedras negras, da expressão vulcânica, a relação entre plantas e os pavimentos, e curiosamente também naquele território o assentamento humano é o pior, não é? Também precisava de um gabinete da cidade, bastante atuante. E portanto, porquê é que eu estou a falar nisto? Porque para mim a obra do Paulo David é universal e poderia funcionar nas Ilhas Galápagos, como seguramente atua e funciona aqui, como pode atuar em Lisboa, numa torre, que está ali, não é? A Torre das Picôas, que por acaso foi feita por outros arquitetos, mas poderia ter sido este, ou este, também estava no concurso, e é assim que eu vejo a arquitetura, e talvez terminasse por aqui e pudéssemos abrir isto a uma conversa mais abrangente. Eu vejo a arquitetura como uma forma de esperança, mas também a vejo como uma prática absolutamente definida nos seus campos disciplinares. Só a vejo com um sentido de radicalidade, e agora acabo aqui porque radicalidade, muitas pessoas não sabem, na sua origem etimológica quer dizer próximo da raiz. Aquilo que está próximo da origem. E é aqui que eu vejo o Paulo David, que é um arquiteto radical. Completamente. Bom, está aberto o debate. Não sei se o Paulo... Não, eu estou tão atingido, mas também sinto que estão tão enriquecidos que já não preciso dizer rigorosamente nada, não é? Vou-me remeter ao silêncio, mas devo desde já concertar neste momento o agradecimento à Porta, não é? Na realidade, eu visito a Porta há cerca de 30 anos, não é? É uma espécie de imã nesta cidade, o grande imã cultural desta cidade, tem uma linhagem de visitantes inacreditáveis. Pude assistir aqui os nomes mais sonantes da nossa produção da arte portuguesa, pensadores portugueses. E, portanto, a Porta estava louco para desmontar as dobradiças desta porta e poder entrar francamente, não é? E faço este grande imã que este lugar pertence, e foi uma experiência, um convite irrecusável da parte da Cecília e do Maurício. São duas figuras também, figuras de resistência, como diz o texto da Sofia. Portanto, resta-me muito o agradecimento, participar nesta escavação da Porta, que está a escavar há 30 anos este território do pensamento, e estar aqui com amigos e pessoas que eu estimo, que sou fã, do Ricardo, do João e do Nuno Faria, há muito tempo. Tenho partilho portanto sou muito suspeito, porque além de reconhecer o trabalho deles, tenho um grau de amizade bastante forte. Portanto, agradecer também à minha equipa, que teve de uma forma, e a equipa aqui é longa, não sou eu que montou, que foi, eu dizia que eram, no fim do dia chamava sempre os 4x4, que subiam e faziam coisas inacreditáveis, não é? Impressionante. Mas todos os meus colaboradores que participaram comigo ao longo deste tempo, portanto, este é o trabalho deles, não é? O Ricardo dizia muito bem, este não é um trabalho, a arquitetura não é um trabalho só de uma pessoa só, é um trabalho de uma complexidade de muita gente. Portanto, este trabalho é também fruto desse debate, dessa discussão e dessa exigência das pessoas que me acompanharam ao longo deste tempo. Portanto, eu encontrei, quando houve esta fuga, esta fissura aberta pela Porta e pelo Nuno, e quando o Nuno, a ideia estava muito concentrada no nosso trabalho do Gabinete da Cidade e sobre o desenho, para relacionar sobre o desenho, um trabalho que realmente foi fascinante fazer, termos esta resposta, e foi muito interessante esta condição política de chamar a arquitetura novamente envolvida para um processo de crise. Para nós foi muito representativo para a classe única, estamos a ter reações bastante fortes
não só a nível nacional, mas como internacionais. Estão a seguir provas de doutoramento à custa deste gabinete da cidade, o que para nós foi muito, nem imaginávamos a dimensão que isto podia suportar. Mas no meio desta conversa, de como é que vamos representar, ou como é que podemos representar a força daquele desenho numa galeria. E Nuno, olhando para as maquetes, porque é que não começamos com uma maquete? E o Marquês-me disponível com uma condição de alagar a porta com imensas maquetes, com arquivo, das quais estou em conflito na sua conservação, mas parece que é um ponto que os arquitetos estão todos a sofrer, para muitos que têm cabelos brancos, começam a ter problemas com o seu arquivo. Portanto, já não estou sozinho, portanto, já não está mal aí. E, portanto, queria agradecer esta oportunidade, esta desmontagem da questão do arquivo, que é uma acumulação de trabalho de muita gente, mas que aqui ganhou um caráter impuro, porque não sofreu numa ordem de organização, de arquivista organizado numa geografia ou numa cronologia. Ela desmaterializa-se e ajusta-se, não é? A este espaço e vai, no fundo, um pouco como eu gosto um pouco de fazer, tateando os lugares e inscrevendo a sua continuidade ou pura e simplesmente ausentando-se dela própria, não é? Portanto, é fascinante esta descrição do Ricardo sobre Galápagos, que realmente é muito marcante. Para quem vive numa ilha, esta viagem foi muito marcante para nós, não é? Quase impossível, está muito esta origem, esta gênese e esta matéria, e percebe-se a vantagem de se trazer e se transportar a Ilha da Madeira, os conhecimentos que se vai fazendo neste percurso da Madeira. Eu tenho uma relação com a ilha muito forte, gosto muito, viajo desde pequeno no automóvel do meu pai, que viajávamos a 20, não é? Como era um calhambeque, não é? Naquele tempo parava e que se dava a manivela para o carro seguir, não é? Parava muito, o meu pai comprava sempre carros muito envelhecidos, portanto, e aquilo era sempre um inferno atravessar este território, não é? E, portanto, o que fazia sentido, curiosamente, no passeio de fim de semana era curiosamente a paragem. E a paragem era o que fazia todo o sentido neste percurso e de relação com o território, não é? E isso me deu-me uma proximidade ao lugar, paisagem que eu não consigo transmitir ao meu filho, por exemplo. Não consigo transmitir, porque eu conheci este território a 20, no ecrã de um automóvel, e eles conhecem esta paisagem a 120, dentro de um túnel. Torna-se uma relação de paisagem bastante diferente e, portanto, faz muito sentido, se calhar, mostrar estes arquivos, que vêm, de certa forma, desmaterializar alguma relação do próprio território, apontar novamente o dedo para este lugar, que é um exercício que acho que devemos fazer. Eu, pelo menos, faço com alguma presença. Estou muito agradecido pelas palavras do João, do Ricardo, do Nuno, do Maurício, da Porta. Resta muito agradecer. E da Sofia. Da Sofia, é que não pôde estar cá. Não queres abrir? Assim parece uma despedida. Sim, eu abri agora a discussão. Eu, antes disso, desculpem, queria aproveitar este repto, acho que não é desleal, para, aproveitando que estamos todos, os responsáveis políticos também, para lançar o repto de que este arquivo não se perca e possa ter um lugar aqui no Funchal, onde possa ser visto, não é? A Casa da Arquitetura em Matosinhos já lançou o anzol, ou a rede, e espero que ele se possa conservar aqui, ou parte dele fazia sentido. Bom, vamos abrir.